Esse gatilho que eu vou te ensinar hoje vai te ajudar a vender todos os dias. Então, fica comigo até o final desse vídeo. E aí galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o gatilho da emoção. É o gatilho que vai te ajudar a vender todos os dias pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por todos os lugares que você quiser vender. Você vai precisar apenas ativar esse gatilho da emoção das pessoas e você vai vender todos os dias sem muito esforço. Bom, meus amigos, mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você me acompanhar todos os dias e também me segue no Instagram para você me acompanhar no Instagram. E também, galera, se você ainda não é meu aluno do meu treinamento Rico com Instagram, clica no primeiro link abaixo do vídeo, faça sua inscrição para você aprender comigo como ganhar de 5 a 10 mil reais por mês no Instagram. Então é isso aí, meus amigos. Vamos trocar ideia então sobre o gatilho da emoção. Galera, eu estou vendendo muito pelo Instagram, pelo e-mail, pelo WhatsApp também, usando apenas o gatilho da emoção. Bom, meus amigos, para você que não sabe como que funciona o gatilho da emoção, é você simplesmente causar uma emoção na pessoa. Se você causar uma emoção na pessoa, no seu cliente, eu tenho certeza que ela vai comprar de você sem pensar em nada, sem pensar duas vezes. Ela vai clicar no link e vai comprar o seu produto apenas porque você ativou o gatilho da emoção. E como que você escreve então uma copy que vai causar emoção na pessoa? Como que você vai escrever uma copy que a pessoa vai ler, vai ficar emocionada e vai clicar para comprar? Bom, galera, uma copy perfeita para você causar emoção na pessoa é você simplesmente se colocar no lugar do seu cliente, é você simplesmente escrever um texto dizendo da transformação que o seu cliente vai ter ao comprar e começar a consumir o seu produto, o produto que você está promovendo, como afiliado, como produtor, não importa. É você simplesmente criar um texto de venda, dizendo para a pessoa, se colocando no lugar da pessoa, como se fosse você. Qual transformação você gostaria de ter com esse produto que você está promovendo? Então é exatamente isso que você vai fazer nas copies para enviar para as pessoas. No WhatsApp, no e-mail, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, você precisa aprender a usar o gatilho da emoção. Se você não causar emoção nas pessoas, elas não vão comprar de você. É basicamente isso. Então aprenda a causar emoção, cria copies e textos que causam emoções nas pessoas. Quando ela lê, quando ela assistir o seu vídeo, ela precisa sentir uma emoção para comprar o seu produto. Por que, meus amigos? Porque as pessoas, elas não compram o seu produto, elas não vão comprar o seu produto, elas vão comprar a transformação que o seu produto vai trazer para elas, entendeu? Então, você precisa causar essa emoção, fazendo com que a pessoa leia o seu texto e ela se imagine transformada com esse produto, ela se imagine transformada após começar a consumir o seu produto por 30 dias, por 10 dias, não importa. O importante é você fazer com que a pessoa se imagine transformada com o seu produto. Se você conseguir fazer isso, ela vai comprar de você. Se você não conseguir ativar esse gatilho da emoção nas pessoas, elas não vão comprar de vocês. Então aprenda a ativar esse gatilho da emoção para que elas comprem de vocês. Então, esse é o gatilho principal aí para você vender todos os dias no Instagram, em qualquer lugar, para você vender muito mais também, para você ter muito mais sucesso nas suas vendas online. É você ativando aí o gatilho da emoção. Aprenda a usar esse gatilho, cria textos de venda, fazendo com que a pessoa leia e se sinta transformada com esse produto. Ela precisa fechar os olhos e se sentir transformada. Se isso não acontecer, ela não vai comprar de você.
Porque, mais uma vez, ela não compra o seu produto, ela compra a transformação que o seu produto vai trazer para ela. Ela compra os benefícios e a transformação que o seu produto vai dar a ela após ela começar a consumir esse produto. Uma ideia bem legal para você ativar esse gatilho nas pessoas é mostrando para elas os depoimentos de pessoas que já consumiram o seu produto e tiveram a transformação, ou talvez depoimento seu mesmo, mas é importante que você mande depoimentos dessa pessoa, é importante que você mostre para essa pessoa que outras pessoas já consumiram o seu produto e já tiveram o resultado que essa pessoa talvez queira. Então, galera, você fazendo isso, você já vai ativar na mente dela o gatilho da emoção. Você já vai fazer com que ela pense que ela também vai ter a vida dela transformada após consumir esse produto. E tudo isso apenas vendo uma foto ou vídeo de algum depoimento transformador após consumir esse produto. Então, galera, é muito importante que você use esse gatilho da emoção. Cause esse gatilho da emoção nas pessoas e elas vão comprar de você muito mais. Se você está na minha lista de e-mail, você provavelmente pode perceber isso. Eu sempre estou causando um gatilho da emoção nos meus e-mails, nos meus vídeos, falando, por exemplo, se você comprar o meu curso, você vai ganhar de 5 a 10 mil reais pelo Instagram, trabalhando apenas 3 horas por dia. Ou seja, eu já estou fazendo com que a pessoa se imagine ganhando de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 3 horas por dia. Se essa pessoa conseguir se imaginar ganhando tudo isso em apenas 3 horas por dia, eu já causei nela o gatilho da emoção. Entendeu? É basicamente isso. Então, galera, aprenda a causar um gatilho da emoção e você vai vender todos os dias, vai vender muito mais, porque os seus clientes, após se verem transformados com o seu produto, eles vão comprar de você. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like novamente, se inscreva aqui no canal, me segue lá no Instagram, e se você ainda não é meu aluno e quer aprender muito mais como ganhar dinheiro pelo Instagram, clica no primeiro link abaixo do vídeo, que eu vou te ensinar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, como Instagram, como afiliado, como produtor, não importa. Qualquer produto que você quiser vender no Instagram, eu vou te ensinar dentro do meu treinamento. Beleza? Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo. E nunca se esqueça de usar o gatilho da emoção para vender mais no seu Instagram. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!